Olá amigos, boa noite. Hoje começamos um curso sobre O Príncipe, este importante livro de Maquiavel. Ora, uma obra escrita no Renascimento, em pleno Renascimento italiano, tem um valor colossal para nós brasileiros hoje. É fundamental que o brasileiro, sobretudo o brasileiro conservador, leia e compreenda O Príncipe. É uma obra que não pode ser deixada de lado por nós. Há entre o que Maquiavel viveu e entre aquilo que motivou a redação deste tratado e os problemas brasileiros hoje, há algo em comum. Maquiavel, de certa forma, pretendia a unificação daquela região, daquele estado que ele amava. E, para isso, redigiu essa obra, numa situação de precariedade, em exílio forçado, e produziu a obra para dedicá-la a uma espécie de opositor político, porque Maquiavel viveu 3 momentos distintos politicamente ao longo da vida. Ele viveu aproximadamente 58 anos e viveu os primeiros anos de vida numa monarquia, depois experimentou a república e terminou a vida na monarquia. Maquiavel preferia como sistema de governo a república. Ele escreveu um livro importante chamado Discursos sobre Tito Livio, no qual estudou detidamente o sistema republicano. Esta obra foi escrita, como disse, em estado de exílio, e o objeto dela, O Príncipe, foi escrito para dizer para os políticos, para os homens que chegaram ao poder, quais são os modos de chegada ao poder e quais são as formas de manutenção desse poder. Havia uma pretensão nessa obra. Essa obra tem uma divisão estrutural bastante interessante. Foi uma obra escrita em aproximadamente 25, 30 dias, portanto, uma obra de um sopro, uma redação rápida, diferente dos escritos anteriores de Maquiavel, muito mais sofisticados do ponto de vista do planejamento, mas é uma obra curiosa na sua estrutura. A primeira parte dela vai até o capítulo 11, que é a parte na qual ele fala dos principados. Depois ele fala das milícias e dos exércitos. Numa terceira parte ele fala daquilo que ele entende como sendo a qualidade necessária aos governantes, as qualidades necessárias, as diferentes qualidades necessárias ao bom governante. E ele termina a obra manifestando uma espécie de desejo de unificação da Itália, e para isso ele apresenta alguns caminhos. Por que é que eu entendo que a leitura deste tratado é importante para nós? Porque o brasileiro conservador mostrou nos últimos anos um profundo sentimento de amor pelo Brasil, um forte senso de civismo, mas revelou também uma grande ignorância relativa à ciência política, sobretudo nos últimos meses, sobretudo depois de outubro de 22, o modo de condução que o conservador deu ao exercício da cidadania revelou uma falta de saber político bastante grande, acreditando em promessas vazias, em caminhos sem pragmatismo, sem possibilidade de resultado político eficiente. E o Maquiavel, como ele fala de poder, de chegada ao poder e de manutenção do poder, nós precisamos ler essa obra. Ela é uma obra fundamental para a formação do pensamento conservador, para a formação da direita brasileira. E eu me preparei para discutir com vocês hoje apenas a dedicatória, que é uma nota de 1,5 páginas, o capítulo 1, que é um capítulo de um parágrafo, e o capítulo 2,
um pouco mais extenso que o capítulo 1º. É de fundamental importância que nós tenhamos compreensão destes 3 pontos do livro para que o restante seja bem entendido. Então, vejamos o seguinte, essa dedicatória escrita para o príncipe, ela tinha um propósito. O Maquiavel, como disse, escreveu este tratado no exílio. Ele, como republicano, tinha sofrido as sanções da perda do poder, não é tal como acontece hoje, não é? A esquerda voltou ao poder e tirou os cargos de quem era conservador. Além de tirar os cargos, passou a perseguir os conservadores, não é? Coisa pior acontecia no tempo de Maquiavel. Havia degredo, exílio, prisão, assassinato, extermínio, não é? Efetivo do inimigo. E o Maquiavel, nesse exílio forçado no campo, ele escreve o príncipe desejando entregá-lo como um presente ao Lourenço de Médici. É o que ele faz. Então é por isso que é importante ler essa nota introdutória, essa dedicatória, porque nós já de início entendemos um dos propósitos de Maquiavel. Esse propósito fica evidente no final da dedicatória, quando ele diz assim, vejam só, ele encerra a dedicatória dizendo o seguinte: aceite, portanto, Vossa Alteza, este pequeno presente, com o mesmo espírito que me anima a mandar-lhe. Se a partir daí, com cuidado, o considerar e o ler, saberá que meu maior desejo é que o Senhor possa alcançar, por suas qualificações e capacidade, e favorecido pela fortuna, grandes metas. Então, Maquiavel entendia que se ele entregasse esse tratado de ciência política para esse governante, e se o governante o compreendesse e o pusesse em prática, ele alcançaria grandes metas, não é? Mas ele continua: e se Vossa Alteza, do alto de seus êxitos, se dignar a voltar alguma vez seu olhar para baixo, se Vossa Senhoria olhar daí de cima para baixo, me verá, não é? Dar-se-á conta de quanto eu, sem merecê-lo, tenha suportado uma grande e contínua malvadez da fortuna. Então vejam só, era como se ele estivesse dizendo o seguinte para o Lourenço de Médici: olha, estude essa obra, e quando terminá-la, daí da sua altura, olhe para baixo e você verá a injustiça que tem sido feita comigo. Quem sabe eu, um grande servidor público que fui durante a República, quem sabe eu possa servir Vossa Senhoria aí no seu principado, no seu sistema monarquista de governo, não é? Então, na verdade, o Maquiavel queria, com esta obra, do ponto de vista prático, voltar à condição de vida que tinha durante a República e que perdeu com a queda da República, não é? Ele queria de volta um cargo público. Vejam só, não olhem para essa atitude de Maquiavel como nós olharíamos para um homem de direita hoje que tentasse um cargo político na esquerda hoje. Não olhem para Maquiavel diante desse ato como se ele, Maquiavel, estivesse vendendo seus ideais. Porque, a rigor, houve uma troca de sistema político, de forma de governo, houve uma troca de grupo de poder, mas não havia a mesma polarização e a mesma diferença ideológica que nós enxergamos no Brasil hoje, por exemplo, não é? Então não era como um conservador pedindo um cargo para um progressista. Absolutamente não era. Pois bem, mas vamos ao início dessa dedicatória. O Maquiavel começa o livro dizendo o seguinte: na maioria das vezes, aqueles que desejam conquistar a proteção de um príncipe costumam dirigir-se-lhe oferecendo o que tem de mais caro, ou o que pensam que possa agradá-lo mais. Acontece por isso, com frequência, que venham presenteá-lo com cavalos, armas, ricos tecidos e pedras preciosas, objetos
dignos da grandeza deles. Tá claro para todo mundo, né? Maquiavel diz o seguinte para Lourenço de Médici: é natural que as pessoas que queiram agradar e que queiram a proteção dos homens de poder queiram presenteá-los com coisas caras que estejam à altura do status deles. Maquiavel continua dizendo assim: desejando eu, portanto, presentear Vossa Alteza com um gesto que testemunha todo o meu respeito, não encontrei entre tudo que possuo coisa que eu considere mais cara ou que estime tanto quanto o conhecimento. Que tipo de conhecimento? O conhecimento das ações dos homens com poder. Vejam só, isso é precioso, não é? As quais tenho aprendido, quer pela longa experiência adquirida nesses anos, quer pelo estudo do mundo antigo. Então, o Maquiavel está dizendo assim: Médici, veja só, eu sou um homem que tem uma dupla forma de conhecimento. O conhecimento da experiência na administração pública e o conhecimento do estudo, sobretudo o estudo da história, não é? É isto que eu quero te oferecer como um precioso presente. Eu me vali do resultado desses dois elementos, registrei isto aqui neste tratado e estou dedicando isto a você, como uma preciosa relíquia, não é? Tendo eu com longo empenho as analisado e pensado sobre elas, as reuni em um pequeno volume e as envio a Vossa Alteza. Ok? Tá claro então porque é importante conhecer essa dedicatória, não é? E embora eu considere essa obra pouco digna de ser levada à sua presença, é claro que isso aqui é uma frase retórica, não é? É uma humildade construída. Tenho confiança em que, todavia, ela possa ser, por sua benevolência, aceita, uma vez que eu não tive outra disposição que a de oferecer-lhe a possibilidade de compreender em curtíssimo espaço de tempo tudo quanto conheci e entendi no curso desses anos de uma vida cheia de perigos e privações. Então vejam só, o nosso autor vira para um homem de poder e diz: veja, eu temo que você perca o poder. Você alcançou o poder, agora você precisa mantê-lo. Eu tenho os instrumentos para ajudá-lo a manter esse poder. Esses instrumentos estão aqui. Eles são frutos de uma observação profunda do presente, do pragmatismo, daquilo que foi feito pelos homens de poder e da observação meticulosa do passado através da história. E é isso que metodologicamente o Maquiavel vai fazer daqui para frente no Príncipe. Capítulo a capítulo, Maquiavel analisa a maneira com que os homens tomaram territórios, conseguiram a simpatia para serem eleitos, ou usaram a força, ou usaram o dote. Ele vai fazer o elenco de todas essas formas de chegada ao poder, fará a descrição delas e, sobretudo, mostrará que ações levam os homens de poder ao risco da perda do poder e que ações levam os homens de poder a uma relação saudável com seus inimigos, com seus vizinhos e com seus liderados. Tudo isso está aqui neste pequeno tratado de ciência política, não é? Pois bem, continuemos. O Maquiavel diz assim: não enriqueci este texto com períodos longos e pomposos, carregados de retórica ou de alguma outra sofisticação linguística puramente formal, por meio dos quais muitos costumam exprimir-se. Desejei que, sem outro ornamento, somente a novidade da argumentação e a importância do assunto tornassem agradável minha obra. Vejam só, de fato, para o momento desta redação, talvez esta obra fosse simples e acessível. Para nós hoje, dados aí os 500 anos de distância,
como é uma estrutura linguística centenária, não é? Ela oferece dificuldades. O modo da redação, para nós, não é tão simples como se estivéssemos lendo um jornal. Não só pela estrutura linguística, mas também pelo conteúdo, não é? Muitas alusões históricas, muitos conceitos de política, muitas categorias da filosofia política, da ciência política, tá bem? Mas, de fato, é uma obra extremamente didática, como ele está dizendo aqui, como ele está sugerindo aqui. Não desejo que seja considerado uma presunção o fato de que um homem de baixo e pouco status social tenha a intenção de discutir e definir as leis que estão na base do governo dos príncipes. De fato, do mesmo modo que um pintor que um pintor que desenha uma paisagem, de baixo observa o contorno das montanhas e de tudo que está no alto, enquanto do alto observa tudo que está embaixo, da mesma forma, para conhecer bem a natureza do povo, vejam como isso é precioso, gente. Para conhecer bem a natureza do povo, é necessário ser príncipe. Para conhecer a natureza do príncipe, é necessário pertencer ao povo. Então vejam só que coisa interessante. O Maquiavel vai dizer o seguinte, ó. O afastamento, eu vou chamar aqui agora de afastamento epistemológico, né? Eu conheço tanto melhor um certo objeto quando eu o observo de fora. Eu olho para ele, eu circulo aquele objeto, eu analiso, eu desmonto, eu disseco, eu observo os seus movimentos ou o seu comportamento e construo uma compreensão dele. Então, é uma ideia muito feliz a ideia dele de dizer, ó, para entender bem o povo é preciso estar fora dele, observando o comportamento dele, assim como para entender bem o político é importante não ser um deles e estar perto observando o comportamento deles, não é? Aceite, portanto, aí chegamos àquele ponto inicial, né, do final da dedicatória. Aceite, portanto, Vossa Alteza, esse pequeno presente, com o mesmo espírito que me anima a mandar-lhe. Se a partir daí, com cuidado, o considerar e o ler, saberá que meu maior desejo é que o Senhor possa alcançar, por suas qualificações e capacidade, favorecido pela fortuna, grandes metas. Vejam bem, eu disse que o livro tem 26 capítulos, né? O último capítulo se chama Exortação para retomar a Itália e libertá-la dos bárbaros. Percebem? É exatamente por isso que eu considero importantíssimo que o brasileiro leia O Príncipe hoje, porque o brasileiro deseja retomar o Brasil, não é? O brasileiro deseja reconquistar o governo para dar outra vez ao governo aquele modo de governar que nós experimentamos durante o governo Bolsonaro e que nós compreendemos como o modo de governar mais razoável, não é? Agora, durante o governo de esquerda, nós percebemos com muito maior contraste o quão bom foi o governo Bolsonaro, não é? Porque você percebe a bondade do herói muito mais intensamente quando você tem um vilão ao lado dele. A mesma coisa agora. Você percebe muito melhor o desempenho do governo anterior quando você o contrasta com o mau desempenho do governo atual. Bom, entenderam a razão de ser dessa dedicatória do príncipe? Esse tipo de dedicatória era muito comum na Idade Média, fim da Idade Média, no Renascimento, nos períodos posteriores. Ainda hoje a gente encontra atitudes parecidas. Eu posso citar, por exemplo, o caso da Carta de Caminha. Não sei se vocês já leram a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz termina com um pedido. Não é? A carta, vocês se recordam que o Pero Vaz de Caminha era o cronista da corte. Ele veio numa das naus dos descobridores e a finalidade dele era fazer a crônica da viagem, não é? Fazer o relato
de tudo que acontecesse ao longo da viagem. É por isso que a carta de Pero Vaz é considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Ele termina a carta dirigindo-se ao poder constituído, pedindo que o rei de Portugal liberasse, né, um parente que estava preso. Então, era muito comum a entrega de obras de arte, de crônicas, de esculturas, de pinturas, de tratados, de obras literárias a pessoas com poder, esperando a benevolência, não é? Esperando que a pessoa retribuísse aquela dedicatória de alguma forma. Pois bem, então, entendida a dedicatória do príncipe, vamos à leitura do primeiro capítulo, que é apenas isso aqui, ó, um parágrafo. O primeiro capítulo chama-se De quantas espécies são os principados e como são adquiridos. Então vejam, eu tinha dito que Maquiavel viveu num regime, num sistema monarquista, depois ele experimentou a república caiu e ele voltou à monarquia e sofreu os prejuízos dessa queda de poder, não é? Deixou de ocupar o cargo que ocupava na chancelaria para viver um exílio forçado. Então, ele queria falar de principados para o Médici, a quem ele dedicou a obra, esperando que, através desse conhecimento, o Médici conseguisse digamos, a unificação da Itália, que estava dividida entre ducados, principados, em diferentes grupos de poder que guerreavam entre si e que geravam uma instabilidade enorme naquela região, não é? Então, é por isso que ele vai meticulosamente explicar o que era um principado e quais eram os modos de ser dos diferentes principados, tá? Então, no primeiro capítulo, ele diz assim, simplesmente assim: todos os estados, todos os governos que tiveram e têm autoridade sobre os homens são estados. E são ou repúblicas ou principados. Então vejam só, existem 4 conceitos da política aqui: Estado, governo, república, principado. Nós veremos meticulosamente o sentido de cada um deles com a leitura que vem pela frente. O próprio Maquiavel esclarece isso didaticamente para nós. Mas então entendamos só o seguinte: o Maquiavel virou para nós e disse assim: olha só, sempre que existe uma forma de governo, pelo menos no Ocidente, pelo menos no velho continente, não é? Essa forma de governo ou é uma república ou é um principado. Os principados, e é de principado que ele quer falar, os principados, por sua vez, ou são hereditários, neste caso o príncipe é tal, ou seja, ele é príncipe por descendência antiga, ou são novos. Então veja, ele disse que havia 2 formas de governo, de um lado principado, do outro lado república. Ele não vai falar de república, não é? Ele não está falando para um republicano, então ele tira a república do objeto de discurso dele. Eu vou falar de principado. Ora, em se tratando de principado, há 2 tipos. Ou ele é hereditário, ou ele é novo. Os novos, por sua vez, ou são completamente, ou seja, ou eles são novos, eles são completamente novos, como, por exemplo, aconteceu em Milão com Francisco Sforza, ou são apenas apêndice do Estado do soberano que os obtém, como é o reino de Nápoles para o rei da Espanha. Ok? Então, ele só vai falar de principado. Ele acabou de dizer que existem 2 tipos, hereditários e novos, e falou dos novos. As propriedades assim conquistadas, estão acostumadas
ou a viver sob um príncipe, ou a ser livres. Podem ser conquistadas com armas de outros, ou com as próprias, ou ainda, graças a um destino propício, a um acaso, a um conceito que ele vai introduzir aqui, chamado de fortuna. Alguns poderes são conquistados pela ação do que ele chama de fortuna, ou seja, do acaso. Vamos dar alguns exemplos. Aqui no Rio de Janeiro, o atual governador chama-se Cláudio Castro. Até 2018, Cláudio Castro era um reles vereador de primeiro mandato. Ele jamais imaginou, jamais pensou ser candidato a vice-governador, ou jamais imaginou ser governador. Estava feliz ali, sendo vereador da cidade do Rio de Janeiro. De repente, alguém cisma de ser candidato, olhando para uma conjuntura política, olhando para um eleitorado que esperava algo novo, que se opusesse àquela tradição de roubos, né, de corrupção no estado do Rio de Janeiro. Witzel surge e sai candidato. E ali, por um acaso, ou seja, pela obra da fortuna, coloca como seu vice aquele reles vereador de primeiro mandato. Ora, Witzel, que tinha 1% de condições de eleição, acaba sendo eleito na onda bolsonarista e arrasta consigo Cláudio Castro. Logo ao final de um ano e pouco de mandato, Witzel é afastado e Cláudio Castro, por força da fortuna, ascende ao poder máximo do estado do Rio de Janeiro. É disso que o Maquiavel fala aqui. Existe na política a possibilidade de ocorrências de fatos absolutamente inesperados. O presidente Bolsonaro viveu sob o julgo da fortuna inúmeras vezes. Inúmeras ações contra ele, inúmeros ataques inesperados aconteceram, tentando destruí-lo, prejudicá-lo, tirá-lo do poder, não é? Pois bem, para se sair bem diante das ações da fortuna, Maquiavel vai dizer que o homem, o governante, precisa ser um homem de virtude. Tão logo ocorra um fato inesperado, o homem de virtude precisa agir e resolver aquele problema para manter-se no poder, ok? Essa virtude não é virtude. Virtude aqui está ligada a um conceito latino, vir, que está muito mais associado à virilidade. O homem político, o homem de virtude, é aquele homem viril que enfrenta o problema e o resolve, não é? O quanto antes possível. Pois bem, então vejam só, Maquiavel terminou o primeiro capítulo aqui. E ele terminou dizendo o seguinte: olha, é possível chegar ao poder com armas, usando armas de outros, usando armas próprias, ou ainda graças a dotes pessoais, ou a um destino propício, à força da virtude. O próprio Bolsonaro, não é, jamais imaginou ser presidente da República. Ele também percebeu uma onda de insatisfação absurda com tudo que veio antes, sentiu que ele representava oposição a tudo aquilo, lançou a candidatura, usou uma estratégia até então nunca antes usada e foi feliz na sua estratégia de campanha e foi eleito presidente da República, não é? Graças à força da fortuna, não é? Dos contextos, dos elementos conjunturais, disso que ele chama aqui de destino, mas não esse destino casuístico que faz parte do conceito trivial das pessoas, né? Pois bem, agora, no capítulo 2, nós podemos fazer associações profundíssimas com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil. Vejam, eu disse a vocês que é fundamental que nós, conservadores, leiamos este tratado, porque ele é uma espécie de lanterna, é uma espécie de lamparina, não é? É um farol a iluminar
as ações políticas que nós, como cidadãos, precisamos ter. Isto não é uma obra de referência apenas para a formação do pensamento conservador ou para a formação da direita. Os próprios políticos da direita têm o dever de ler e entender isto aqui e fazer disso uma espécie de manual de conduta, um manual de ação do cotidiano político, não é? Vejam só, o título do segundo capítulo, dos principados hereditários. Veja bem, nós já vimos que o principado hereditário é aquele que é recebido. É recebido pelos antecessores, não é? Pela ascendência, no caso familiar. Então, vejam aqui, Maquiavel diz o seguinte: não me ocuparei em analisar as repúblicas. Eu já tinha dito a vocês que ele não faria isso, né? Não me ocuparei em analisar as repúblicas, porque já o fiz longamente antes. Ele já estudou a república lá no tratado que eu mencionei atrás. Nesse tratado, ele fala da evolução da República Romana, meticulosamente. Voltarei a minha atenção unicamente ao Principado, partindo do que acabo de escrever para tecer o enredo dos meus raciocínios, e demonstrarei como tais principados podem ser governados sem o risco de serem perdidos. Ok? É isto que é importante para nós, saber como não perder o poder. Digo já que, nos estados hereditários e acostumados à presença da família de seu príncipe, claro, né? Ser hereditário foi herdado de alguém, não é? Acostumados à presença da família de seu príncipe, as dificuldades para manter o poder são muito menores se comparadas às que podem se apresentar para mantê-lo em um principado novo. Vejam só, o Brasil é uma república federativa, não é um principado, todos sabemos. Mas eu farei uma comparação aqui. Vejam, o governo Bolsonaro foi uma forma diferente de administrar a coisa pública com a qual nós estávamos acostumados. As pessoas que têm a minha idade experimentaram o regime militar. Eu nasci em 63, portanto eu vivi a minha infância, a minha adolescência, o início da minha vida adulta no regime militar. E experimentei todos os governos da Constituição de 88, de 85, da anistia para cá, não é? Então eu posso dizer com muita segurança para vocês que mesmo durante Sarney, lembrem-se que Sarney assumiu a presidência da República com a morte de Tancredo, né? Tancredo eleito no colégio eleitoral, não foi eleição direta, morre e quem toma posse é Sarney. Sarney teve um modo de governar durante o início da chamada democracia. Esse modo de governar do Sarney continuou com Collor de Mello, depois continuou com Itamar Franco, continuou com FHC, continuou com Lula, continuou com Dilma, continuou com Temer. A que modo de governar eu me refiro? A um modo fisiologista, ao toma lá da cá, ao sistema de trocas, de favorecimento, de corrupção, de compra de poder, não é? É disso que eu falo. Quer dizer, havia uma constância no modo de governar da nossa República Federativa Democrática de 88 para cá, ao qual, né, o governo Bolsonaro se opôs. O governo Bolsonaro mudou radicalmente alguns aspectos estruturais no modo de administrar o país. É isto que eu quero comparar aqui. Vejam só, o Maquiavel acabou de dizer para nós assim, ó: digo já que nos estados hereditários, acostumados à presença da família de seu príncipe, as dificuldades para manter o poder são muito menores se comparadas às que podem se apresentar para mantê-lo em um principado novo. Então vejam só,
o sucessor de Sarney, para ter facilidade de governar, ele continuou mantendo características do governo Sarney. O sucessor dele continuou mantendo características. Quando chegou em Bolsonaro, Bolsonaro mudou radicalmente as características de governo. Por isso ele teve tantos problemas. Vou mostrar para vocês aqui, vejam só. Em um principado novo, é suficiente que o príncipe não abandone os modos de governo de seus predecessores. Entenderam? Se eu pego um principado hereditário e mudo radicalmente o modo de agir do meu pai, do meu avô, daqueles que me antecederam, eu posso causar um grande susto aos meus liderados. Eu posso encontrar estranhamento e rejeição nos meus liderados. Então, o Maquiavel está dizendo para nós que os principados novos, se quiserem se manter no poder, precisam manter algumas características dos governos que o antecederam. Vamos entender isso aqui, não me xinguem, hein? Vamos entender isso racionalmente. Vejam só. É suficiente que o príncipe não abandone os modos de governo de seus predecessores, eventualmente tomando um pouco de tempo no caso de se encontrar frente a uma situação nova. Assim, vejam, prestem atenção no trecho que vem pela frente. Assim, se o príncipe for dotado de capacidades normais, conseguirá conservar o seu estado, ou seja, conseguirá manter-se no poder. A menos que alguém, frente a um ato de força extraordinário, fora do comum, prive-o deste, ou seja, prive-o do poder. Perceberam aqui? Vejam que o Maquiavel está dizendo, olha só, se você tem um principado novo, você tem inteligência mediana, e você mantém algumas ações dos que te antecederam, você não terá dificuldade nenhuma de se manter no poder. A não ser que apareça um inimigo extraordinário, com força extraordinária, fora do comum, e que prive você desse poder. Ora, no governo Bolsonaro surgiu um inimigo com força extraordinária que o privou do poder. E apenas o usurpador encontre-se em dificuldades, será fácil para o príncipe retomar o seu posto. Então vejam bem, o que ele chamou de usurpador aqui é esse inimigo com força extraordinária. Se surgir um inimigo com força extraordinária, o homem que está no poder só conseguirá se manter no poder se ele conseguir colocar em dificuldades esse usurpador, não é? Então vejam só, eu disse para vocês que havia um modo de governar no Sarney, no Collor, no Itamar, no FHC, no Lula, na Dilma, no Temer, um modo que se manteve ao longo de 30 anos e que Bolsonaro radicalmente alterou. Eu vou citar aqui algumas das ações dele que mudaram radicalmente o modo de governar. Primeiro, ele foi extremamente técnico na escolha dos ministros. Ótimo, eu achei isso extraordinário, o país inteiro achou, e exatamente por isso ele conseguiu fazer tantas coisas interessantes em plena pandemia, não é? Uma outra ação de Bolsonaro, equilíbrio econômico. Na busca desse equilíbrio econômico, através da fantástica equipe do Paulo Guedes, o que ele fez? Ele deu autonomia ao Banco Central, ele equilibrou as contas, ele não fez endividamentos, não contratou empréstimos internacionais, criou o PIX. Bolsonaro tomou uma série de medidas econômicas, manteve recursos para assistência social, não é? A condição, a circunstância pedia, ele precisava agir em conformidade com os anseios do povo, não é?
ele fez isso muito bem, mas vejam só, ele desagradou profundamente duas forças extremamente poderosas na estrutura de poder. Uma foi exatamente o mercado financeiro internacional. A outra foi o quarto poder, que é a imprensa. Todos os outros governos anteriores agradaram a imprensa. O único sistema que não agradou a imprensa foi o regime militar, e que sofreu tantos ataques da imprensa. Nós todos nos lembramos dos confrontos do Newton Cruz, do próprio general Figueiredo, né, com jornalistas em momentos chaves da história do Brasil. Então vejam só, o quarto poder foi constantemente atacado por Bolsonaro. Obviamente revidava, eram duas forças que se polarizavam durante os 4 anos, né? Ataque de lá, ataque de cá, ataque de cá, ataque de lá, e assim por diante. Isso foi importante para a polarização, mas manteve uma inimizade altamente destruidora, não é? Bom, por outro lado, lembremos-nos de Olavo de Carvalho, que dizia, olha, lute contra as pessoas, mas não lute contra as instituições. E o nosso governo anterior lutou muito profundamente contra o judiciário. E aí no judiciário ele encontrou isto aqui que o Maquiavel está chamando de um ato de força extraordinário, fora do comum, capaz de privá-lo do poder, não é? É o que ele chamou aqui de usurpador. Então, o governo Bolsonaro, apesar de todas as suas qualidades, de todos os seus acertos, a assessoria, a consultoria, a equipe que deveria orientar Bolsonaro nessa guerra cultural, nessa guerra política, pouco ou nada sabia dessas advertências de Maquiavel, não é? Ele diz aqui claramente, ó, algumas coisas daquilo que os seus inimigos faziam, você precisa manter, caso você não queira ser tirado do poder, não é? Vejam só, gente, não me entendam como alguém que seja favorável a posturas antiéticas, a posturas imorais. Eu estou simplesmente interpretando Maquiavel, tá bem? E nem entendam Maquiavel como alguém que pense assim. Ele simplesmente olhou para o tempo dele e para o passado histórico e disse o que aconteceu naquele tempo e naquele passado, né? Pois bem, aí continua Maquiavel no segundo parágrafo e último do capítulo 2. Ele diz assim, na Itália temos o exemplo do Duque de Ferrara, que não resistiu ao ataque dos venezianos em 1484, nem ao do Papa Júlio I em 1510, apesar de ser príncipe de família antiga. Estão vendo? Na verdade, o príncipe, cujo modo de governo já é hábito antigo para seu povo, tem poucos motivos e pouca necessidade de ofender assim, é natural que seja amado. E se não cria uma reação de ódio por algum vício desprezível, não há motivo para não ser benquisto por todos. Vejam só, aqui tem coisas que valem para Lula, né? Essa expressão, por exemplo, vício desprezível. De um lado, Bolsonaro apresentou várias características que geraram admiração e respeito, e do outro lado, cada vez mais, nós olhamos nas ações e nas falas do atual presidente essa característica que gera o que Maquiavel está chamando de reação de ódio por algum vício desprezível. O Lula tem vários vícios desprezíveis, né? Então, é assim que ele termina o capítulo 2. Olha, no passado e na tradição, apagam-se os desejos e os motivos para mudanças, porque, de qualquer modo, uma mudança sempre cria a base para uma mudança sucessiva. Assim termina o capítulo 2. Entenderam? Porque eu considero importantíssimo que nós tenhamos conhecimento do olhar de Maquiavel sobre a política, do olhar de Maquiavel sobre as ações dos governantes.
Isto aqui é uma análise, este tratado é um tratado que estuda profundamente numa Itália conturbada, cheia de instabilidade política, cheia de inimigos, de pequenas guerrilhas, estuda o comportamento daqueles que mantiveram e perderam poder. Todas as análises feitas por ele aqui são perfeitamente aplicáveis, são facilmente colocadas no nosso contexto brasileiro. E ele vai apresentar um caminho. Ele continua até o capítulo 11 falando dos diferentes principados, dos diferentes governantes que cada estrutura de principado teve, dos erros e acertos de cada um deles. Tudo para preparar o terreno para, no final, dizer para o Médici qual seria o caminho de unificação e manutenção de uma Itália sem aquela instabilidade. É por isso que eu vejo neste livro um farol para a formação da direita brasileira, para que ela entenda finalmente como ela pode ajudar na condução não só da sua própria vida cidadã, nas suas escolhas políticas, mas também na sua relação com seus políticos e no seu dia a dia com os grupos dos quais participa, com os encontros conservadores aos quais frequenta, né? E, enfim, é uma espécie de esperança para nós que esse livro nos traz. Bom, no próximo sábado nós estudaremos o capítulo 3, apenas o capítulo 3. Ele não é curto, ele tem 9 páginas, tá bem? E aqui ele vai dissecar o que ele chama de principados mistos. E vai apresentar para nós mais ou menos 8 casos diferentes, 6 casos diferentes para nossa análise e compreensão, tá bem? Na próxima quinta-feira eu coloco o PDF do capítulo 3 inteiro para vocês lá no meu grupo do Telegram. O canal do Telegram é Canal Mauro Rosa, tudo junto, com iniciais maiúsculas. Lá já estão os PDFs do que nós lemos hoje, tá bem? Lá vocês vão encontrar 4 edições. A edição que eu usei, uma segunda edição para o português, o original italiano e uma edição espanhola com comentários de Napoleão Bonaparte. Tá bom? Até sábado, então, às 22 horas aqui neste perfil do Instagram. Grande abraço, muito obrigado aí por prestigiarem, viu? Tchau.